Cada vez mais pessoas têm se aventurado em aplicações nos fundos de investimento. Isso porque são mais rentáveis que a renda fixa e não necessita de acompanhamento do investidor, pois um gestor se encarrega desse papel. Mas investir em fundos de investimento vale a pena? O que realmente é esse tipo de investimento? Como ele de fato funciona? Nesse vídeo eu vou falar tudo o que você precisa saber sobre os fundos de investimento. Meu nome é Alex e lembrando que esse vídeo não é uma recomendação para você investir em fundos de investimento. Caso você queira investir, você deve pesquisar e estudar por si mesmo no que investir. Então vamos direto ao ponto. O que são os fundos de investimento? Um fundo é um investimento coletivo. Esse investimento reúne recursos de vários investidores, também conhecidos como cotistas. Cada cotista compra pequenas frações do fundo, ou seja, uma quantidade X de cotas. O objetivo do fundo, como também dos cotistas, é obter ganhos a partir da aplicação nesse investimento, através da valorização das suas cotas, em alguns casos com os dividendos também. Todo fundo de investimento possui um regulamento. Nesse regulamento estão estabelecidas as regras do fundo que se aplicam igualmente para todos os cotistas participantes. Outra característica dos fundos de investimento é a presença de um gestor do fundo. E o que faz esse gestor? O gestor desse fundo aplicará os seus recursos, juntamente com os recursos dos outros cotistas, em diferentes investimentos, de acordo com os critérios pré-estabelecidos no fundo. Eles são os responsáveis por controlar os riscos dos investimentos e gerar rentabilidade ao fundo. Estão por dentro de todos os acontecimentos econômicos, políticos e projeções dos investimentos. Além de serem profissionais credenciados pela CVM, ou seja, você não está deixando o seu dinheiro na mão de qualquer pessoa. No entanto, quando você aplica em um fundo, você está delegando ao gestor as decisões de onde aplicar o seu dinheiro. Por esse motivo, o investidor precisa pesquisar bem o fundo e o gestor responsável antes de investir. E quais são os tipos de fundo de investimento? Há diversos fundos de investimento de acordo com o objetivo de cada investidor, prazo da aplicação e risco. E são eles: fundos de ações. Esse tipo de fundo investe no mínimo 67% dos recursos em ações e o restante desses recursos é distribuído em outros ativos. Esse tipo de fundo é recomendado para investidores com objetivos de longo prazo e que possuem mais apetite a risco, visto que a relação risco-retorno é bem maior. Os fundos de ações podem ser classificados como: primeiro, fundos passivos. São atrelados a um índice como o Ibovespa, o Small Caps ou algum outro índice. Ele é quase como um ETF. Se você quiser entender mais sobre como funcionam os ETFs e os índices, eu coloquei um link aqui acima dos cards sobre esse assunto. E os fundos ativos? A aquisição de ativos é baseado em análises econômicas e fundamentalistas das empresas que compõem ou irão compor aquele fundo. Outro tipo de fundo é o fundo cambial e de ouro. Investe acima de 80% dos recursos em ativos relacionados a moedas, principalmente o dólar e o euro, bem como aplicações em ouro. Fundos multimercado. Não há um percentual mínimo estabelecido para cada tipo de aplicação. Esse tipo de fundo visa diversificar em aplicações diferentes, como por exemplo ações, moedas, renda fixa, derivativos e por aí vai. Os fundos imobiliários. Esse tipo de fundo também é conhecido como FIs. Se caracterizam por se tratarem exclusivamente de aplicações no setor imobiliário. Cada cota que o investidor possui representa uma pequena fração de imóveis. Há ganho com a valorização das cotas e com os dividendos. E os fundos de renda fixa direcionam no mínimo 80% de seus investimentos em ativos de renda fixa. Os 20% restantes podem ser alocados em outros tipos de investimento. São aplicações recomendadas para investidores conservadores, porém, sua rentabilidade é bem inferior aos fundos que comentei anteriormente. Mas vale a pena investir em fundos de investimento? Para responder essa pergunta é preciso entender que todo investimento há vantagens e desvantagens, e não é diferente com os fundos de investimento. E a primeira vantagem é gestor. Profissionais especializados estão à frente da gestão do fundo, de maneira que seu único objetivo é fazer com que ele performe bem e entregue bons rendimentos. A segunda vantagem é diversificação. Os fundos permitem montar uma carteira bem diversificada a partir de alocação em estratégias diversas, com diferentes níveis de risco e retorno, e de acordo com o perfil de cada investidor. Já as desvantagens são: primeira, a taxa de administração. Para que um terceiro administre os seus investimentos, no caso o gestor, há uma cobrança de taxa de administração. Até aí tudo bem. Porém, alguns fundos de investimento possuem taxas muito elevadas, o que em alguns casos exterminam a rentabilidade que aquele fundo teve. Já a segunda desvantagem é a taxa de performance. Essa taxa é como um bônus ao gestor quando o seu desempenho supera o benchmark, no caso, uma meta. E aí fica a pergunta: vale a pena investir em fundos de investimento?
Tudo depende do tipo de investidor, do tempo disponível e apetite a risco de cada um. E se você quiser saber mais sobre fundos de investimento dos diversos tipos, é só consultar aqui na descrição desse vídeo e aqui nos cards. Pode conferir que tem muito assunto para você. E se você ainda não é inscrito, não perca mais tempo e se inscreve agora. Isso vai garantir que sempre que tiver um vídeo novo sobre investimentos, você seja avisado imediatamente. E se você gostou de verdade desse vídeo, o seu curtir será muito bem-vindo. E agora eu quero ver a sua opinião. O que você acha de investir em fundos de investimento? Me explica aqui nos comentários para que eu possa saber. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.